Quantas vezes já ouvimos uma história de outro mundo e enquanto alguns acham que esse relato é real, outros, mais céticos, acham que tudo não passa de outra teoria da conspiração. Eu sou a Jéssica Zanetti e esse é o Espíritos do Além, que trata de assuntos insólitos, misteriosos e sobrenaturais, sempre nessa ordem. Venha comigo porque hoje eu contarei uma história direto de Minas e outra lá do estado americano, onde tudo é maior, o Texas, que envolvem avistamentos de coisas inacreditáveis. O caso de Cláudio de Minas Gerais e o caso dos humanoides de Amarillo. E o caso de Minas que eu estou trazendo neste episódio foi requisitado pela nossa ouvinte de São Paulo, a Carol, que adora mesmo um bom caso assustador. Então, Carol, muito obrigada pelo pedido e espero que você goste deste episódio. E como de praxe, eu já gostaria de pedir que você deixe o seu like neste vídeo e se você curte os tópicos trazidos pelo canal, eu peço também que você considere se inscrever, é de graça, gente, e ativar o sininho de notificações, para sempre saber quando sai vídeo novo por aqui. E também para que você compartilhe os seus vídeos favoritos com seus amigos ou pessoas da sua família que você sabe que curtem esses tópicos. E antes da gente começar, eu tenho uma novidade para compartilhar com vocês. Eu tive que mudar o meu planejamento semanal recentemente, né, por conta dos barulhos que vocês sabem que existem aqui, né, infelizmente eu não tenho um estúdio profissional porque eu não ganho dinheiro com o canal ainda, e por isso eu tenho que viver em função não apenas dos vizinhos aqui de cima, como também da própria vizinhança, que produz muitos barulhos, né, e já que a premissa do canal é justamente melhorar a qualidade do conteúdo, no meu cronograma vai ficar melhor pro canal se eu começar então a liberar vídeos no sábado ao invés do domingo, né. E eu também vou mudar a data de publicação dos shorts justamente pela mesma razão para sexta-feira. E tudo isso a partir do próximo vídeo. Mas eu peço que vocês continuem apoiando o canal como sempre. Mas agora, sem mais delongas, vamos ao relato. O caso Cláudio, apesar de soar como um caso de true crime quando eu falo assim, né? É na verdade uma versão mais atualizada, mas ainda bem parecida com outro caso de Minas que a gente já trouxe aqui no canal. O caso do ET de Varginha, que tá bem aqui, ó, o link na descrição se você quiser assistir. E quem é Cláudio, Jéssica? Bom, Cláudio é, na verdade, um município no interior de Minas Gerais que abriga hoje em dia, em 2024, cerca de 32 mil habitantes de acordo com o censo do IBGE. Mas esse local, conhecido por suas cachoeiras de tirar o fôlego, fazendas centenárias e arquitetura típica de Minas, ficaria conhecido por algo fora deste mundo. Era uma noite comum naquela quarta-feira, dia 19 de novembro de 2008, e muitos moradores, como a Renata Veloso Guerck, austríaco, estavam na tranquilidade de seus lares. Apenas um evento tornava aquela noite mais atípica, um amistoso entre o Brasil e Portugal, o qual inclusive o Brasil ganhou de 6-2. Chupa, Cristiano! Ai, Jéssica, cuidado, hein? Esse homem é uma besta enjaulada, não mexe com ele, hein? No bairro Bela Vista, a Renata se encontrava na sua sala quando algo inesperado chamou sua atenção. Da janela do seu apartamento, ela avistou um objeto hexagonal luminoso pairando no céu. Só que no que ela foi ver melhor o que era aquilo, a Renata viu mais outros dois objetos esféricos juntos a esse, né, que estavam meio que girando ao redor do primeiro. E esses objetos eram menores e um deles parecia ter uma coloração prateada, enquanto o outro era mais avermelhado. Mas o objeto vermelho não tinha uma cor definida e parecia, na verdade, mudar de cor. Enquanto ela observava os objetos, a Renata notou que as luzes da cidade foram se apagando uma a uma conforme os OVNIs se aproximavam de uma igreja próxima dali, a igreja Nossa Senhora Aparecida. A Renata estranhou tudo aquilo e decidiu ligar para o marido dela. Só que o marido dela, gente, não era qualquer coisa não. O homem era nada menos do que Dinho Ouro Preto. Opa, não, calma, eu li errado aqui. O homem era nada menos do que o comandante do pelotão da Polícia Militar, o capitão Eisenhower Guerck. Quando a Renata fala para o capitão Eisenhower sobre o que ela viu, ele então decide voltar para casa, mas no caminho ele mesmo começa a observar as luzes e objetos sobre os quais a mulher dele tinha falado. Em um primeiro momento, as luzes não pareciam ser nem um balão meteorológico e muito menos um avião, já que elas se movimentavam em padrões diferentes e estavam numa altura muito baixa. Aí só depois ele descobriu que era o avião do D.B. Cooper com 2 caças voando atrás, né? Referência ao episódio anterior, a gente vê por aqui. No que ele vê essas luzes, o capitão Eisenhower já liga logo para a delegacia por desencargo de consciência.
E aí que ele fala com o cabo Círio Barbosa de Oliveira, que mandou uma viatura para a região de Bela Vista e Valongo. Na viatura estavam os soldados Everton Francisco, Renato, Balbino e também o cabo Hamilton José Rabelo. E assim, né, como eu falei antes, muitos moradores já estavam em casa, até por causa do Jogo do Brasil. E naquela época, gente, o fenômeno ainda estava na seleção. Tá, né, machucado e experimentando novas experiências? Sim, mas ainda estava na seleção. Então, assim, como muita gente estava em casa, na hora que os OVNIs passaram e que deu todo aquele apagão no bairro Bela Vista, lembra? Vários outros moradores de Cláudio começaram também a notar esse fenômeno. E no caso eu não tô falando do Ronaldinho, e sim das luzes estranhas que estavam sobrevoando o céu da cidade. E teve gente que até chegou a ver luzes pousarem na zona rural, perto da rodovia MG 260. E com o pessoal todo vendo essas luzes, muita gente começou a se preocupar, né? Como alguns desses objetos começaram a voar bem próximos ao chão, principalmente na zona rural e perto ao setor industrial da cidade, algumas pessoas pensaram que aquilo fosse um veículo suspeito e chamaram a polícia. Então, o cabo Rabelo recebeu outro chamado para ir, até esse outro ponto da cidade investigar essa ocorrência um pouco melhor. Quando esses militares conseguiram chegar até a área em que as luzes tinham sido avistadas, eles viram, no meio de um matagal, ao lado direito da pista onde eles estavam dirigindo, uma luz super forte de coloração amarela e branca que estava se movendo. Eles então começaram a seguir a luz, que continuava se movendo na mesma altura, velocidade e sentido. E isso até que eles chegaram na rodovia e continuaram a seguindo na direção da cidade de Divinópolis. E ao chegarem perto de uma destilaria, os policiais entraram ali no meio de uma plantação de cana-de-açúcar e seguiram por mais ou menos meio quilômetro até chegarem perto de uma cerca. No que eles alcançaram a cerca, eles saíram da viatura e viram agora não só a luz que eles estavam seguindo, como também de onde ela estava vindo. Um objeto de formato retangular, mas com laterais ovaladas, e isso de acordo com o próprio cabo Rabelo, O OVNI, que agora se encontrava no chão, era do mesmo tamanho que um micro-ônibus, só que ele não tinha rodas. E esse farol de luz muito forte, que eles tinham perseguido por quilômetros, que eles disseram que estava saindo de uma abertura que cortava todo o meio daquele objeto, isso de acordo com o relatório, E depois de um tempo que eles estavam ali observando, o OVNI começou a voar de novo e eles acabaram o perdendo de vista. E quando os policiais estavam se preparando para entrar de novo dentro da viatura e retornar para a DP, o motorista, que era o soldado Balbino, chamou a atenção de todo mundo falando que o OVNI tinha voltado. Quando os outros olharam para o céu, eles viram o objeto voador pairando logo acima da viatura e foi então que a nave fez alguns movimentos circulares e desapareceu de novo do nada. Só que nessa que o OVNI estava fazendo esses movimentos circulares, o cabo Rabelo conseguiu tirar uma foto com a câmera dele, que ele sempre carregava quando estava em serviço. Uhul! Temos uma foto, gente! Só que essa câmera era uma Sony Cybershot de 7.2 megapixels. Então, é isso aí que a gente tem pra hoje, E eu não dei zoom nessa foto que vocês estão vendo, não. O zoom foi ele que deu no caso. E os avistamentos de luzes misteriosas continuaram até o dia 21 de novembro de 2008. E nesse período, algumas pessoas relataram fenômenos ainda mais perturbadores, como falhas elétricas, incluindo as próprias viaturas policiais, que eram despachadas nesses casos que as pessoas viam luzes e coisas do tipo. Mas aí depois do dia 21, o assunto morreu e ninguém mais deu muita atenção para isso que tinha acontecido. Quer dizer, sempre tiveram esses moradores da cidade que dizem que de tempo em tempo eles veem certas coisas assim e que esses eventos são super comuns em Minas Gerais. Inclusive, eu até vi uma entrevista com um morador que falou que o auge dos avistamentos dos OVNIs em Cláudio foram nos anos 70 e 80, mas de relato oficial, visto por policial, foram só esses mesmos que aconteceram em novembro de 2008. Porém, em 2015, um relatório oficial do caso foi revelado. Isso porque um ufólogo chamado Edson Boaventura Jr. ouviu sobre esse caso e foi até a cidade para requisitar os relatórios policiais
policiais e se inteirar sobre o que tinha acontecido ali anos antes. No relatório datado de 8 de dezembro de 2008, o comandante Eisenhower e outros policiais que estavam de plantão entre os dias 19 e 21 de novembro descreveram então toda essa experiência que eu já narrei para vocês. Mas o que o ufólogo também acabou encontrando era algo que até então ninguém mais sabia. No dia 20 de novembro, esses militares e as próprias pessoas que eles foram encontrando e entrevistando tiveram outras experiências macabras. Os policiais estavam interrogando esses moradores sobre aqueles avistamentos de luzes do dia 19 e também do próprio dia 20, né? Como eu falei, esses avistamentos aí aconteceram do dia 19 ao dia 21 de novembro. E nessa de eles irem interrogando essas pessoas, vários moradores narraram que eles não apenas tinham visto aquelas luzes no céu, como também que várias dessas pessoas, principalmente nas zonas mais rurais de Cláudio, tinham testemunhado, gente, seres humanoides estranhos e luminosos andando no meio das plantações de cana-de-açúcar da região. Pelo amor de Deus, chama o Mel Gibson. E eu vou relatar agora alguns desses casos de contato imediato. Uma senhora de Formiguinha, que é um dos povoados de Cláudio, na noite de 19 de novembro, ouviu um barulho estranho do lado de fora de sua casa e abriu a porta. No que ela abre a porta, ela vê várias criaturinhas pequenas no seu quintal e viu também um objeto que ela descreveu como sendo de cor ferro incandescente pairando no ar. E não, gente, ela não via gnomos e nem duendes. Esse objeto de ferro voador se encontrava atrás da plantação de eucaliptos que ficava a uns 800 metros da casa dela, né? E ela falou que o formato dessa nave que ela tinha visto era tipo uma boina. E todo mundo que avistou esses objetos disse que eles voavam super rapidamente e que quando eles paravam no ar, dava para ver que não era uma nave comum como um avião, né? Já que eles não obedeciam às leis da física, não é mesmo? Outra coisa estranha foi que várias das testemunhas disseram em eventos separados que esses OVNIs faziam curvas de 90 graus e se moviam para frente e, pasmem, para trás também. Ou seja, apesar de não obedecerem às leis da física, eles obedeciam às leis da geometria, né? Mas esses moradores não tinham sido os únicos a avistarem esses objetos, e muitos militares também chegaram a vê-los. Mas não para por aí, gente, porque uma das experiências mais macabras aconteceu na noite do dia 20 de novembro. Enquanto estavam em patrulha, o capitão Eisenhower, o sargento William e o sargento Valdir estavam passando por uma estrada ao lado de um canavial, perto do povoado de São Bento, né? E quando eles estão dirigindo, o sargento William chama a atenção de todos os seus colegas de trabalho e fala: "Meu Deus, o que é aquilo?" E ao olharem para o que ele estava apontando, os outros policiais viram dois seres humanoides luminosos que tinham cerca de 90 centímetros cada. E nisso, eles viraram o carro em direção aos seres, e quando eles chegaram a cerca de 15 ou 20 metros de distância deles, os policiais viram algo muito estranho que ninguém conseguiu explicar. O capitão Eisenhower tentou descrever no seu relatório que esses seres, assim que eles viraram o carro, pareceram deslizar por entre as canas. Ele disse que era como se eles estivessem andando, mas sem tocar o chão. Ainda assim, eles estavam bem próximos ao chão, mas os policiais não conseguiram ver nem pés e nem dedos dessas criaturas. No mais, os seres tinham um corpo humanoide normal, mas com as cabeças ovaladas. E outra coisa estranha que o capitão Eisenhower descreveu era que os seres que eles tinham visto eram luminosos, mas que aquela luz deles não era algo que iluminasse ao redor deles, lembrando que estava de noite quando eles viram essas duas criaturas. Foi aí que o sargento Valdir tentou tirar uma foto desses seres, mas quando ele apontou a câmera, e ele até chegou a tirar várias fotos, as criaturas não foram capturadas pela câmera, então que nem um vampiro com um espelho, né? Ok, mas o que esses seres então estavam fazendo lá no meio de uma plantação de cana, Jéssica? Bem, gente, o próprio relatório também responde a essa pergunta.
De acordo com os policiais, eles conseguiram ver as criaturas pararem e ou colocar ou tirar algo do solo, parecendo até que eles estavam coletando amostras de solo, inclusive. Aí você me pergunta, tá, Jéssica, mas os policiais não começaram a perseguir eles, tentar prender, dar um tiro, alguma coisa assim? Então, pessoal, o próprio relatório também explica isso. Nele, os policiais disseram que quando os seres pararam, eles começaram a influenciar o comportamento dos policiais, né? E todos na viatura começaram a se sentir fatigados e sem conseguir raciocinar para agir taticamente. Além disso, o evento todo foi algo tão fora da realidade que, naquele momento, os policiais entraram em estado de choque e eles disseram que eles não conseguiam definir se tudo aquilo era real ou uma histeria coletiva. Depois desse evento, os policiais passaram a apresentar alguns sintomas, como dor de cabeça, ansiedade e até desidratação. Mas eles foram proibidos de comentar sobre aquele incidente publicamente e isso durante todo aquele tempo. Na cabeça deles, aquela experiência coletiva tinha durado só uns 40 minutos, mas ao saírem do transe, eles constataram que na verdade aquele episódio todo durou 2 ou 3 horas. E realmente, em muitos casos de avistamentos ou abduções do que se acreditam ser alienígenas, isso é um fenômeno muito comum. Muitas pessoas acham que elas vivenciaram algo por alguns minutos, poucos minutos, e em alguns casos essas pessoas chegam a desaparecer por vários dias. De qualquer forma, o Capitão Eisenhower falou no relatório dele que eles não foram os únicos a perderem a noção do tempo e nem a apresentarem esses mesmos sintomas após verem humanoides por toda a cidade. Bem, algumas das pessoas de Cláudio disseram que elas não apenas viram essas criaturas e luzes, como também que eles até chegaram a fotografá-las. Porém, que dias mais tarde eles teriam sido visitados por militares da base aérea de Lagoa Santa, que fica em BH, e tiveram suas evidências fotográficas confiscadas. E lembra do que eu falei, que os policiais foram proibidos de falar publicamente sobre esse caso? Então, gente, alguns desses militares, incluindo o Cabo Rabelo, após entrarem na reserva, então, vieram a público com o que eles tinham presenciado e descoberto com a investigação, e a foto dele até chegou a ser publicada na edição de abril de 2019 da revista Ufovia. Esses avistamentos inexplicáveis de criatura realmente podem deixar a gente um pouco desconfortável, né? E é impressionante como o filme Sinais realmente capturou essa realidade, com os avistamentos de OVNIs e humanoides sempre tendendo a acontecer em áreas mais rurais e isoladas. O que nos leva ao nosso segundo caso deste episódio, que também se passou em uma região menos habitada, mas em outro país. O misterioso avistamento de humanoides em Amarillo, no Texas. E esse caso se passou por volta de 1970 e envolveu uma família, os Gleason. Richard e Linda Gleason tinham um único filho já adulto, o George, que era casado com a Marie, e junto eles tinham 2 filhos que eram ainda crianças nessa época. Os Gleasons tinham acabado de se mudar do Oklahoma para o Texas para ficar mais perto de alguns parentes, e eles conseguiram então ali alugar uma fazenda que ficava mais isolada da cidade de Amarillo, que é uma cidade de médio para grande porte. A fazenda em si era coberta não por mato, mas sim por areia, e era cercada por várias dunas de areia, inclusive. E os Gleason, que já tinham experiência com plantação de ovelhas, decidiram então criar esses mesmos animais ali no Texas, também até porque eles não conseguiam plantar nem cacto no meio de toda essa areia, né, gente? Além da casa principal, na fazenda eles também tinham um curral, um estábulo e um puxadinho onde eles armazenavam lã. E a propriedade também tinha várias cisternas. E assim como todo caso de assombração, foi só essa família se mudar para a fazenda que alguns eventos inquietantes passaram a acontecer. A princípio, eles não notaram nada de diferente ou de estranho, mas foi aí que numa tarde, a Linda, que era mãe do George, saiu para buscar lenha na lateral da casa. Enquanto ela pegava a lenha, ela ouviu um barulho que vinha de debaixo da fundação. Então ela se abaixa e vê que eram filhotinhos de lobo que estavam ali embaixo. Que fofinho, né? Ela então volta para dentro da casa e chama o marido dela para ver o que eles iam fazer, né, gente? Porque eles podem até ser fofinhos enquanto bebês, mas vai ver eles crescerem e me falar se eles são fofinhos. Bom, você pode até me falar que eles são fofinhos, mas eles ainda vão te atacar.
Nesse momento, o Richard fala para Linda que era melhor eles esperarem até o dia amanhecer para que eles pudessem ver um pouco melhor, não apenas embaixo da fundação da casa, como também ao redor da propriedade para ver se a mãe lobo estava por perto vigiando a ninhada. E aí, logo de manhã, no dia seguinte, o Richard e a Linda saem juntos para verem os filhotinhos. Mas quando eles chegam ali na lateral da casa, os bebês já não estavam mais lá. Porém, embaixo da fundação da casa, eles acabaram encontrando 2 lobos adultos mortos. O Richard então se prepara para se desfazer dos corpos, e eu tô falando isso como se ele fosse o Walter White, né, com barril de plástico de polietileno, mas a gente sabe que não pode deixar os pobres lobinhos lá embaixo decompondo sozinhos e sem amor, né, gente? E no que Richard está se desfazendo dos restos cadavéricos, ele vê que os animais haviam sido dilacerados e que seus ossos tinham sido quebrados em pedaços menores. Mas o casal ficou alarmado mesmo foi ao descobrir que esses animais que eles encontraram mortos não tinham nenhuma parte faltando, o que então sugeria que o ataque tinha sido ocasionado não para alimentação, mas talvez para análise, estudo ou até mesmo sadismo. Na noite seguinte, o Richard teve um pesadelo, no qual ele sentiu uma presença ruim, muito intensa, e até chegou a ouvir uma voz dizendo que a família toda tinha que sair daquele lugar. E o Richard geralmente não costumava sonhar, então ele sempre acreditou, né, que os sonhos não tinham impacto nenhum na vida real. E por conta disso, gente, ele decidiu não falar nada sobre o seu sonho para ninguém. É o famoso vai dar merda, né? Só que no dia seguinte, enquanto eles estavam tomando o café da manhã, a Linda contou para o marido que ela tinha sonhado com alguns de seus antepassados e que eles tinham a alertado para que eles deixassem a fazenda. O Richard então ficou um pouco nervoso naquele momento, mas gente, ainda assim ele não falou nada e não saiu correndo da fazenda nu com a mão no bolso. É isso que eu não entendo, né? Porque assim, se eu tenho um sonho e meu marido tem o mesmo sonho, eu já ligo logo pro Leonardo DiCaprio e peço para ele trazer o Tom Hardy para me ajudar. E assim, o Tom Hardy é totalmente sem segundas intenções. Na madrugada do dia seguinte, o Richard então acordou no meio da noite e se levantou. E foi aí que ele passou do lado da janela do quarto e olhou para fora, quando ele viu uma figura humanoide grande com olhos vermelhos e brilhantes vigiando a casa. E eu tô falando que isso daqui tá virando um filme do M. Night Oxalá. Não vou conseguir terminar essa piada. Moisés! Não consegue, né? E ainda naquela noite, do outro lado da cidade, a mãe, já idosa do Richard, a Catherine, tem um pesadelo horrível com o filho e, preocupada, ela pede pro outro filho, o Ray, ir até a fazenda do Richard para ver se estava tudo bem. O Ray conseguiu chegar até a fazenda, mas quando ele passou pela porteira, o radiador do carro dele secou completamente e do nada. E o Ray então foi até um poço próximo da porteira para buscar água. E foi aí que ele também avistou uma criatura de olhos vermelhos bem grandes na frente dele. Apavorado, ele correu de volta para o carro e começou a acelerar o mais rápido que ele podia, enquanto pelo retrovisor ele via aquela criatura o perseguindo. E quando ele conseguiu chegar na casa do Richard, ele começou a buzinar desesperadamente e o irmão, né, como um bom americano do interior dos Estados Unidos que mora no meio do nada, já sai com uma espingarda na mão e também um facão. E se essa história se passasse no Nordeste, ele ia vir com uma peixeira. O Ray então sai do carro e a criatura se aproxima numa velocidade louca, né? Lembrando que o ser estava correndo a pé atrás do carro, que por sua vez estava na maior velocidade. E mesmo após o Richard atirar várias vezes contra a criatura, ela parecia imune aos tiros. E foi aí que o Ray então tentou esfaqueá-la, mas ele acabou se ferindo com as garras da criatura. Por conta disso, o Ray correu para dentro da casa com o Richard, enquanto a família toda presenciava a criatura correndo atrás dele. Mas, incrivelmente, ela não entrou na casa, ela parou bem próxima à entrada e ficou só observando a residência com seus olhos vermelhos. Eventualmente, quando eles não conseguiam mais ver aquela criatura perto da entrada, a família inteira saiu correndo e entrou dentro da caminhonete do Richard. E eles ligaram o motor, mas quando o Richard
David tentou sair com o carro, eles viram um ser que começou a persegui-los. Então, eles saem dirigindo e nessa a criatura vai correndo na cola deles. Só que estranhamente ela só corre até a parte da fazenda onde a areia acabava. E aí do nada, esse ser humanoide misteriosamente para. Na manhã seguinte, ao retornarem para a fazenda, os Gleason já encontram a casa completamente destruída e a polícia e os militares no local. E isso sem eles terem chamado ninguém. E foi naquele momento que a família descobriu que na noite anterior, 2 policiais tinham avistado essa mesma criatura perto da porteira da fazenda, na parte que acabava a areia, e eles decidiram investigar para ver o que era, né? Só que no que eles se aproximaram da casa, os policiais já viram que o primeiro andar estava completamente destruído. Por conta disso, eles reportaram a cena e cães farejadores foram enviados até a fazenda. Os agentes caninos... Oi, que gostinho! Que lindo, né? Mudou de pitou esse bebê. Ai, meu Deus! E os agentes caninos foram farejando desde a entrada da casa até o sótão, onde eles rosnaram para alguma coisa. Os policiais que estavam com os cães os soltaram, né, para que eles pudessem então atacar algum indivíduo se escondendo nas sombras, mas os doguinhos imediatamente foram arremessados pela janela. E quando os policiais que estavam no andar de baixo do lado de fora foram ver os cães, eles estavam completamente esfolados. Eu queria ser um policial desse daí, com um agente canino, né? Que nunca que eu ia deixar meus cachorros irem lá sozinhos em lugar nenhum. Primeiro lugar, o cachorro chega no sótão, eu só falo assim, bom trabalho, bebê, toma aqui um agradinho. E já manda o quê? A SWAT entrar lá em cima, atirando. Entra atirando, mata todo mundo. Que discurso mais fleury. Mas o que eu quero dizer é que nesse caso, a casa tava destruída e era um alien, então sim, entra atirando. Só acho, ok? 2 hours later. Esfolou o animal, cara? Esfolou o animal. Pra que isso, gente? Não precisa. Quando outros policiais que estavam no segundo andar da residência subiram então pra investigar o sótão, um deles é que foi agora jogado pela janela. E os policiais que já estavam do lado de fora vendo os cachorros, viram a criatura na janela do sótão. E eles a descreveram como sendo um ser humanoide careca, de pele azul, com grandes olhos vermelhos e garras bem afiadas. E foi aí que os policiais chamaram os militares. E no que os militares, que não são apenas americanos, mas texanos também chegaram, né? Eles já bombardearam todo o local ali para garantir. Porém, ninguém viu a criatura sair de dentro da casa, mas ainda assim, pegadas acabaram sendo encontradas indo em direção ao deserto, né? E claro que depois desse incidente, o governo comprou aquela propriedade e hoje em dia ela pertence a uma companhia de energia local. E é curioso como esses fenômenos, seja em Cláudio ou em Amarillo, seguem uma linha tão similar, né? Nos dois casos, a gente vê que são regiões mais afastadas, né? E que também tem relatos de criaturas humanoides e envolvem tanto a polícia quanto as forças armadas. E o mais interessante é o mistério por trás do que aconteceu depois desses avistamentos, porque ninguém sabe, né? E tanto os moradores de Cláudio quanto os Gleasons em Amarillo viveram algo que parece ter ficado marcado não apenas no tempo, como também na mente de todas as pessoas que presenciaram essas ocorrências. Mas será que realmente estamos diante de uma coincidência enorme? Ou que realmente tem algo por trás dessas duas histórias? Algo que talvez una esses dois casos, cruzando fronteiras e décadas, né? E o que mais me impressiona é o seguinte: se esses dois fenômenos aconteceram com tanta semelhança em dois lugares tão distantes, será que a gente está mesmo tão sozinho quanto a gente gosta de acreditar? Mas e vocês, acreditam nesses dois relatos? Qual foi o mais assustador ou inacreditável, na sua opinião? Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários. E lembrem-se, se tiverem algum relato sobrenatural ou de lenda urbana da sua cidade ou região que gostariam de compartilhar, assim como a nossa ouvinte, vocês podem deixar aqui nos comentários, me enviarem um e-mail ou mesmo uma mensagem pelo Instagram, né? E os dois links aí do Instagram e do e-mail estão na descrição do vídeo. E se vocês quiserem, né, vocês podem até ter sua história ou lenda contadas aqui. Eu já vou pedir de novo para vocês deixarem um like aqui no vídeo, se inscreverem no canal e ativarem o sininho de notificação, além de compartilharem os seus vídeos favoritos com amigos que vocês sabem que curtem esse tipo de tópico. Muito obrigada por me acompanharem até agora e até o sábado que vem, quando eu volto com uma lenda urbana.
Mas antes, lembrem-se, se estiverem em Minas, cuidado com as luzes no céu, porque elas podem ser mais do que apenas estrelas. E se forem visitar uma fazenda no Texas, não se esqueça de checar o seu radiador e preparar as suas armas.